tá certo? É um crime de lesa pátria. Que tomou a iniciativa, a Rede Globo de televisão, infelizmente o Sistema Globo, tomou a iniciativa de malhar o Brasil. Não digo nem malhar só o governo Bolsonaro, ela tomou a iniciativa de malhar o Brasil. Porque ela começou a mostrar imagens e situações que não correspondiam à realidade. Fake news. Depois se aperceberam que estavam fazendo alguma coisa errada e começaram a colocar, então, repórteres para percorrer a Amazônia toda e verificar onde é que tinha queimada. Houve uma mistura em relação ao que é incêndio e o que é queimada. Eu ontem escrevi um artigo e alguma coisa dele foi publicada por aí. A floresta virgem, minhas senhoras e meus senhores, a floresta virgem ela não queima, porque ela tem umidade suficiente para o fogo não se propagar. O que queima é aquela vegetação ciliar, primária, que acaba sendo fruto de uma área que foi desflorestada para uso agrícola, uso da pecuária, enfim. Então, isso daí, a mídia brasileira principalmente, porque a mídia internacional é outra situação. Agora, a mídia brasileira não podia de maneira nenhuma ter tomado a frente dessa situação. Então, senhor presidente, eu acho que essa moção de repúdio que está sendo proposta aí, que ela possa ser feita também para essas emissoras de televisão que resolveram partir para a agressão ao Brasil como se fosse quase que um crime de lesa pátria. Tá certo? É um crime de lesa pátria. Deputado General Girão. Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados aqui presentes, demais presentes à nossa sessão da comissão, demais profissionais aqui presentes. Senhor presidente, a ideia nossa com essa audiência pública, em função de toda essa situação que estamos vivenciando ao longo desses últimos dias, é trazermos a discussão, inclusive com essa proposição aí de 4 pessoas. O senhor acertou muito bem ali, um tiro na mosca. Eu coloquei 4 procurando equilibrar entre pessoas que vão falar com um viés e pessoas que vão falar com outro viés, para que nós pudéssemos, colocamos esses 4, para que nós pudéssemos começar na proposta com um equilíbrio. Então, eu acredito que, corroborando o que a deputada Perpétua aqui falou, e outro colega deputado ali, que seria interessante, sim, que nós pudéssemos convidar para essa audiência pública um representante. Aí eu gostaria de um raciocínio maior a respeito disso. Nós temos alguns ministérios que podem ser envolvidos nessa situação de ameaças à soberania e do meio ambiente na Amazônia. Então, o Ministério do Meio Ambiente é um deles. O Ministério das Relações Exteriores é outro. E o Ministério da Defesa é outro. Nós estamos chamando aí, o primeiro indicado é o secretário de Assuntos Estratégicos, que é o responsável pelo governo brasileiro para opinar sobre as ameaças e inclusive cenários que possam estar envolvendo essas ameaças. Então, se Vossa Excelência e os colegas deputados aqui quiserem, a gente pode inserir mais 2 ou 3 no máximo, limitando o tempo de abordagem de cada um. Agora, a ideia é exatamente nós, dentro de um princípio da oportunidade, aí gostaria de pedir a Vossa Excelência e aos colegas deputados, se nós pudéssemos votar uma urgência na realização dessa audiência pública. Tá certo? Que nós pudéssemos votar a urgência também. Por quê? Porque esse assunto hoje, ele está se revestindo de uma rapidez, de uma urgência muito grande. Eu gostaria de deixar para a reflexão dos colegas, soberania e segurança não se pode discutir e delegar e relegar a um plano inferior. Se você relega a sua segurança, ou a segurança dos seus bens, a um plano secundário, você acaba depois tendo que lamentar. A soberania merece o mesmo tratamento. Nós não podemos relegar a soberania brasileira a uma situação de, não, depois a gente resolve. Não, a soberania tem que ser resolvida imediatamente após caracterizada a ameaça. E a ameaça, me desculpem aqueles que forem contra, mas a ameaça ela está reiterada. Vou repetir, essa ameaça que nós ouvimos antes de ontem e ontem, reiteradamente, de um cara que é presidente de um país aí da Europa, essa ameaça que ele falou de interferir na soberania brasileira, ela não é nova, ela já vem desde priscas eras, quando o presidente Charles de Gaulle opinou, quando o presidente Jacques Chirac falou e criou o tal do termo soberania limitada.
fazendo ver que existia sim um interesse deles naquela época, há 20 e poucos anos atrás, de que a soberania na Amazônia ela não era do Brasil, na parte brasileira. A Amazônia era patrimônio da humanidade. Ora, me desculpem, na minha casa as coisas são patrimônio nosso, da minha família, e não da humanidade. Então, se a gente aceitar que a Amazônia seja patrimônio da humanidade, nós estaremos cedendo parte do nosso território para que venham opinar aqui. E gostaria de deixar bem claro para cada um dos senhores e senhoras que eu faço referência à teoria, estou quase acabando o tempo, mas eu acho que dá tempo de contar. É a teoria do dinheiro do vizinho. Se você deixar que um vizinho coloque dinheiro na sua casa para lhe ajudar sem uma contrapartida específica, você estará permitindo que amanhã ou depois o vizinho chegue na sua casa e diga que o seu carro não está bom, não está limpo, que a sua mulher mudou o cabelo e o cabelo dela não está bom. E aí você vai acabar opinando e chegando à conclusão que tem que atender aquilo que o vizinho está querendo porque ele colocou dinheiro na sua casa. Você, sua mulher, sua família vai acabar cedendo às tentações ali do vizinho. Então, nós não podemos aceitar recursos estrangeiros aqui no Brasil sem que haja uma destinação específica. E o Brasil precisa ser soberano e desenvolver a Amazônia. Essa é a justificativa, senhor presidente. Muito obrigado. Perfeito, deputado general Girão. Senhor presidente, com certeza, acho que a gente já chegou aqui a um meio termo aqui assim. Agora, veja só, reiterando aqui a necessidade, primeiro, é interessante que a gente aprove aqui a urgência da realização da audiência pública, a oportunidade dela ser feita o quanto antes. Segundo, que nós possamos... Só aperta o botão para voltar a falar no microfone, deputado. Ok. Como eu tinha colocado 4 nomes, eu posso até retirar um nome. Mas eu queria apresentar aqui um nome que nós esquecemos porque o Luiz... Falar no microfone, deputado. Ok. Como eu tinha colocado 4 nomes, eu posso até retirar um nome. Mas eu queria apresentar aqui um nome que nós esquecemos porque o Luiz Felipe, o deputado Luiz Felipe, quando passou por aqui mais cedo, ele deixou uma ideia de que era a ideia dele chamar na audiência pública a mídia, principalmente a mídia brasileira, que tomou a iniciativa, a Rede Globo de televisão, infelizmente o Sistema Globo, tomou a iniciativa de malhar o Brasil. Não digo nem malhar só o governo Bolsonaro, ela tomou a iniciativa de malhar o Brasil, porque ela começou a mostrar imagens e situações que não correspondiam à realidade, fake news aí. Depois se aperceberam que estavam fazendo alguma coisa errada e começaram a colocar, então, repórteres para percorrer a Amazônia toda e verificar onde é que tinha queimada. Houve uma mistura em relação ao que é incêndio e o que é queimada. Eu ontem escrevi um artigo e alguma coisa dele foi publicada por aí. A floresta virgem, minhas senhoras, meus senhores, a floresta virgem ela não queima, porque ela tem umidade suficiente para o fogo não se propagar. O que queima é aquela vegetação ciliar, primária, que acaba sendo fruto de uma área que foi desflorestada para uso agrícola, uso da pecuária, enfim. Então, isso daí, a mídia brasileira principalmente, porque a mídia internacional é outra situação, agora a mídia brasileira não podia de maneira nenhuma ter tomado a frente dessa situação. Então, senhor presidente, eu acho que essa moção de repúdio que está sendo proposta aí, que ela possa ser feita também para essas emissoras de televisão que resolveram partir para a agressão ao Brasil como se fosse quase que um crime de lesa pátria, tá certo? É um crime de lesa pátria. O acordo que a gente fez aqui mais ou menos foi o seguinte, é que teríamos algumas áreas para serem chamadas. Então, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Se for interessante que esses 3 venham, eu posso suprimir aqui daqueles 4 nomes que eu coloquei, esse professor da Escola Superior de Guerra, do Ministério da Defesa. Se a ideia for essa, então eu suprimo um nome e nós colocamos representantes, convite para os representantes do Ministério da Meio Ambiente, Agricultura e Relações Exteriores. Suprimindo o nome de quem, deputado? O professor Gustavo Reck, da Escola Superior de Guerra. Porque aí já o governo brasileiro, por meio da Secretaria de Governo, estaria recebendo aqui o secretário especial de Assuntos Estratégicos.
Então resta retirado aqui o professor Gustavo Alberto e inclusos MRE 7 do projeto de lei 659 de 2019 e do PL 909 de 2019, apensados com substitutivo. Concedo a palavra ao relator, deputado General Girão. Senhor presidente, o voto é extenso. Eu peço autorização dos colegas aí, em função do adiantado da hora, do início lá da ordem do dia, para fazê-lo de forma sucinta. Ainda não começou a ordem do dia não, mas... Ainda não, né? Mas deve estar... Prestes a começar. Então vamos lá. Resumindo inicialmente essa situação, nós temos aqui a concessão da identificação especial aos militares e a seus familiares. Era um costume consolidado dentro das Forças Armadas. A regulamentação mais recente do assunto veio por meio do decreto 8518, de 18 de setembro de 2015, que tratava, entre outras coisas, da carteira de identidade do militar das Forças Armadas, do documento de identificação de dependente e de pensionista de militar das Forças Armadas. A ideia de dar força de lei a esse respeitável costume por força de sua inscrição no rol dos direitos do artigo 50 do Estatuto dos Militares merece prosperar. Isso era feito por meio de decreto. Assim, militares ativos e militares da inatividade, os da reserva remuneradas e os reformados, bem como seus dependentes e pensionistas, seriam os beneficiários da estabilização desse instituto. Lembrando que no caso nosso dos militares, o militar que foi para a reserva, ele tem o caso de reserva remunerada, reserva não remunerada, que é o caso dos temporários, e os reformados. O reformado atualmente, após 65 anos, ou caso ele venha ter algum tipo de problema de saúde e que o impossibilite de continuar na ativa. Então, um exemplo claro, eu estou com 64 anos de idade, até os 65 anos eu estarei na inatividade. Após os 65 anos, a legislação já me considera como sendo reformado. Eu não sirvo mais para participar de operações militares. Essa é a realidade da lei hoje. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir depois, mas dá o direito e dá a obrigatoriedade da mudança, inclusive, da carteira, que a gente paga por ela a cada vez que mudamos a carteira. Quanto à ampliação do direito a cidadãos que compõem a denominada reserva não remunerada das Forças Armadas, é preciso ter cuidado e fazer algumas ponderações. E alguns projetos de lei sobre isso daí, eles regulamentam ou tentam regulamentar. No caso da reserva não remunerada, nós temos cabos, temos soldados, temos cabos, temos sargentos e temos oficiais em todos os níveis dos postos da oficialidade. Nos parece, nesse caso aqui, em função da dificuldade de controle e até mesmo de avaliação em relação a todo esse universo da reserva não remunerada, que seja feito apenas um simples ajuste e que seja considerado no termo direito à identificação somente aos oficiais. Por quê? Porque eles têm, inclusive, uma regulamentação de uma lei de janeiro de 1916, que fica obrigada, o texto da lei, fica obrigada a identificação de todos os oficiais superiores e inferiores e praças efetivas do Exército, ao adentrarem em quartéis ou estabelecimentos militares. Nesse caso, verifica-se que o legislador, naquele momento, não desejou fazer qualquer distinção entre oficiais efetivos e temporários, mas o fez ao se referir às praças. Os praças têm essa separação. Importa ressaltar que não se estende o direito de identificação militar aos dependentes de oficiais da reserva não remunerada, como ocorre com os demais militares. Finalmente, a gente entende também ser conveniente tanto a imposição de algumas obrigações adicionais para a emissão dos documentos aos oficiais que compõem a reserva não remunerada. No mesmo sentido do texto do substitutivo apresentado anteriormente, propõe-se que a identificação militar só será expedida, veja só, aqui é que eu venho destacar bem, essa documentação só será expedida a pedido do interessado, porque ele tinha esse direito assegurado antes desse decreto de 2015, e após a apresentação, primeiro, de uma certidão negativa de antecedentes criminais, que é importante para nós não ficarmos acolhendo com a carteira de identificação militar pessoas, mesmo da reserva não remunerada, que tenham cometido algum tipo de crime. Bem como de uma guia
comprovando o recolhimento das taxas de emissão. Então, senhor presidente e demais pares, é importante destacar que esse documento só será expedido mediante o interesse do militar da reserva não remunerada e também do pagamento de uma taxa, isto é, essa documentação não vai gerar custos para o Ministério da Defesa. Essa última medida é importante exatamente por causa disso daí, em função dos custos financeiros. Assim sendo, diante dessa minha exposição, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 6927 de 2017, bem como de seus apensados, o projeto de lei 6983 de 2017 e o projeto de lei 8654 de 2017, o projeto de lei 659 de 2019 e o projeto de lei 909 de 2019, na forma do substitutivo anexo, esperando que haja a concordância dos nobres pares. É o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Em discussão, parecer do relator, deputado Arlindo